Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 242. O capital de influenciadores para causas socioambientais. E nesse episódio eu recebi o Vitor Ladeira, o carioca de Niterói, cofundador da Fábrica Social, uma organização da sociedade civil focada em mobilizar o capital da chamada economia da atenção para causas sociais e ambientais. O Vitor, como ele mesmo diz, é um dos últimos românticos do terceiro setor. Na visão dele, aquilo que o setor deveria fazer, ser um espaço mais de coletividade, mais conectado a causas públicas e por aí afora. Ele tem uma trajetória no setor privado e depois ele migra para o terceiro setor, onde, antes de fundar a Fábrica Social, ele já tinha atuado como gestor em alguns institutos, dentre eles o Igarapé, o Tomiotaki e o Instituto Vini Júnior, dentre outros. Eu não conhecia o Vitor nem a Fábrica Social e foi por meio de um post no LinkedIn que passei a conhecer o trabalho deles e logo partiu aqui o nosso convite para vir trocar essa ideia e a gente, porque é um tema muito relevante e também divulgar um trabalho que a gente não conhecia. O Vitor levanta um debate super legal e que a gente também tem feito aqui no podcast, que é sobre o papel da sociedade civil e a serviço de quem a sociedade civil está. E aí que entra a tal influência do mercado nesse tabuleiro e a presença desse mercado nas agendas socioambientais e como que isso reconfigura o próprio espaço de atuação da sociedade civil. A gente falou sobre isso aqui ao longo do papo. E nessa reconfiguração é que emerge aí o que o Vitor apresentou como o capital da atenção. É o papel dos chamados influenciadores digitais, dentre eles blogueiros, youtubers, dentre outros, e também jogadores de futebol. E é justo aí que a Fábrica Social entra, apoiando esse público a direcionar recursos e a sua influência para causas socioambientais. Incrível, viu? Tem algumas histórias aí, alguns casos que o Vitor compartilha, como, por exemplo, do Felipe Neto, que criou seu instituto com o apoio da Fábrica Social, e também do Paulinho, jogador do Palmeiras. Muito legal esses dois cases que ele apresenta. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. O meu muito obrigado. Celebro também a parceria com Prosas, que tem divulgado na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa. Valeu demais. E eu também te convido a conhecer a minha consultoria Baru Inovação Social. Para quer trocar uma ideia sobre parcerias e trabalhos, é só chegar. Está sempre de portas abertas. Então é isso. Agradecer demais ao Vitor e à Fábrica Social aí pelo trabalho, pela conversa aqui. E sem mais delongas, partiu para o papo. Grande Vitor, tudo bem? Seja super bem-vindo. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta quem que é o Vitor e dá a sua carteirada e chapéus atuais. Prazer, Fábio. Prazer falar contigo. Prazer sentar aqui nessa encruzilhada, né? Para a gente poder olhar para frente, né? Quais são os caminhos aí que a gente tem de escolhas, quais são os caminhos que a gente tem para frente. Bom, sou o Vitor Ladeira, eu atuo já no terceiro setor. Já até perdi as contas, mas 25 anos, 23 para 24 anos, já estou, e aí pelas contas você pode ver que desde o início ali, né, eu observei muitos movimentos do terceiro setor. Eu sou filho de uma família de classe baixa, né, assim, morava numa região conflituosa no Rio de Janeiro, estudei em escola pública a vida toda, né, fui produto, digamos assim, de política pública, educacional, de projeto social. Então,
conheço bem esse lado e as mazelas que o ensino público, por exemplo, apresenta, os desafios de uma comunidade, os desafios de você depender, né, assim, não só da sua sorte, mas também da mão invisível ali, né, de projetos sociais e de políticas públicas para a população menos favorecida. Então, o trabalho que eu faço hoje, né, na fábrica social, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tem muito a ver com a minha história, né, assim, de um jovem que, embora não tivesse muitas referências profissionais, estudantis dentro da própria casa, encontrou, né, em projetos sociais, em conversas, encontrou na comunidade, na troca com pessoas, oportunidades, né, e referências positivas para poder galgar degraus importantes hoje aí. Então, o que eu faço hoje, que está totalmente ligado com projetos sociais, projetos ligados à educação, à juventude, tem um pouco a ver com a minha história, né? Então, é uma forma que eu encontrei, né, e hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que o trabalho, para mim, hoje é missão, né? Então, é aquilo que muita gente busca, né? Assim, é uma missão, trabalhar com aquilo que gosta. Eu, de fato, faço aquilo que eu amo, faço aquilo que eu, de fato, acredito ser uma forma de retribuir aí ao universo aí tudo que eu recebi na troca com os outros, né? E eu costumo dizer que eu sou talvez aí um dos últimos românticos do terceiro setor, né? Assim, que ainda acredita nesse lugar de troca, né? Um lugar onde não há concorrência, onde deve haver sim necessariamente colaboração, mas que ao longo dessa história, né? E aí já entro um pouco aí nessa minha militância dentro do terceiro setor, com uma visão talvez às vezes um pouco ingênua, assim, mas sem dúvida muito romântica, né, daquilo que o terceiro setor deveria ser ou foi um dia, né? Assim, eu vejo que ao longo dos anos a gente perdeu um pouco aquele lugar do público, né, da coletividade. Eu vejo hoje muitas organizações sociais que se comportam como consultorias, né? Assim, e são consultorias disfarçadas, né? Assim, as grandes empresas, grandes fundações empresariais, inclusive, percebem isso, né? É uma forma de você ter ali um agente de implementação de projetos a um custo mais barato, e aí você acaba criando um modelo onde algumas organizações vivem para captar recursos, vivem para prestar serviços, né, digamos assim, para os outros. E aí, se você for olhar historicamente, né, quando o dito terceiro setor surgiu, a ideia não era muito essa. E aí, só para complementar, vou voltar um pouquinho assim, falar um pouco de mim. Então, ao longo da minha trajetória, eu comecei a trabalhar em empresas como jovem aprendiz, foi a minha primeira experiência, né? Trabalhei multinacional, trabalhei em algumas empresas grandes e comecei a minha carreira na área de desenvolvimento institucional e comunicação de grandes empresas. Trabalhei na Vale muito tempo, depois eu trabalhei numa multinacional alemã, que é a ThyssenKrupp, numa área de siderurgia especificamente. E ali eu migrei da comunicação institucional para relacionamento comunitário e ali responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, E aí, em 2010 eu fiz uma mudança, e aí por missão, por convicção, né, por observar que, por mais que eu tivesse ali aquela paixão, aquela vontade, aquele desejo de mudar as coisas, né, dentro de uma empresa, eu tinha alguns limites ali, né? E tudo bem, porque o jogo é esse, né? Então, se você está dentro de uma empresa, você tem que seguir ali a visão, e não que aquela visão seja errada ou certa, mas é uma visão diferente da que eu tinha. E aí eu pedi demissão em 2010 dessa empresa multinacional alemã e resolvi caminhar para o terceiro setor, né? E aí viajei, conheci algumas referências fora do Brasil também, voltei, comecei a atuar como consultor no terceiro setor, e aí, ao longo do tempo, eu dirigi algumas organizações importantes aqui no Brasil, o Instituto Bola para Frente, o Instituto Igarapé, o CIEDS, o Instituto Tomiotaki em São Paulo, o Instituto Vini Júnior, né, que eu tive a oportunidade de fundar, enfim, até isso tudo e toda essa experiência culminar, né, nesse lugar que eu estou hoje, que a gente chama de fábrica social, que é nada mais do que um acumulado de experiências e de boas vivências com organizações sociais ou com projetos que de fato entreguem valor ali para a sociedade, com outras pessoas, né, que eu juntei para a gente conseguir aí entregar mais valor dentro dessa caminhada aí de fortalecimento do terceiro setor, né? Então é aqui que eu estou, e aí nesse caminho me
aperfeiçoei, eu tenho um mestrado específico na área de políticas públicas e de projetos sociais, enfim. Então, tenho estudado sempre essa evolução, né, assim, do terceiro setor, mas aí eu acho que é papo mais para frente aí. Sensacional, Vitor. Conta um pouco mais da Fábrica Social, como é que veio, quem que é seu parceiro, missão, desde quando vocês criaram, é uma ONG, é uma empresa, enfim, dá um resumão aí pra gente. A Fábrica Social é uma organização sem fins lucrativos, né? Nós somos uma associação, né? Em que a gente, sim, presta um serviço, mas a gente se coloca, Fábio, num lugar, numa linha de tempo em que, se a gente observar, né, assim, como que o terceiro setor se comportava lá atrás, mais sob a ótica de uma filantropia inicialmente mais pessoal, e depois você começa aquele movimento da filantropia empresarial, né, que aí você migra das grandes fortunas ou das pessoas que, enfim, muito ligado aos movimentos carismáticos ou, né, algumas associações que se juntavam ali para fazer o bem, e depois isso toma uma proporção maior com as grandes fortunas e depois com o mercado privado, e aí vem o movimento da responsabilidade social corporativa, da sustentabilidade, mais recentemente a sopa de letrinhas ali, o ESG, né? Então, as coisas vão mudando, acho que o próprio mercado tem a necessidade de rotular e de dar certos nomes, ou de aparar uma aresta ou outra, mas é engraçado que é sempre por uma lógica do mercado. Né, sempre numa lógica de como é importante para as empresas se posicionarem. Né? E aí isso, inclusive, foi meio que modificando a forma como as próprias organizações da sociedade civil se organizavam. Né? Porque a gente começa a ver um movimento em que algumas organizações, eu conheço de perto algumas, já trabalhei, inclusive, em algumas, que quando a gente pergunta o que você faz, eu faço tudo. Né? Desde que pague, tenha dinheiro, eu faço. E aí você tem setores, você tem planejamentos focados, por exemplo, na captação de recursos. Né? Então, você vive para captar recursos, você perde a essência. Né? Assim, mas você surgiu por quê? Eu surgi para isso, mas no caminho ficou difícil, ficou caro. Né? Então, assim, eu acho que a gente teve, sim, grandes avanços ao longo dos anos, sobretudo no que tange a transparência, a gestão, a políticas internas, a processos, a própria questão da capacitação, da formação das pessoas envolvidas, da remuneração dos dirigentes. Eu acho que a gente foi para um lugar muito legal. Eu acho que a gente bebeu de uma fonte interessante, de um lado bom, né, do mercado privado, mas, por outro lado, a gente também caiu numa armadilha aí, porque acho que a gente ficou um pouco refém do mercado. Então, quando a gente vê essas nomenclaturas que elas vão avançando ao longo do tempo, e esses movimentos, agora a gente tem o ESG, isso é uma força de mercado, né, que necessita de terminologias novas, necessita de conteúdo novo para poder continuar girando. E hoje eu vejo um outro momento, inclusive isso é a minha tese de doutorado, agora eu vou começar, apliquei agora e vou começar, não tem. A gente vive num momento hoje, né, em que o terceiro setor ele começa a se movimentar e gerar uma nova cultura, né, assim, que eu tenho observado, e aí que surge a fábrica social, né, porque o dinheiro está mudando de mão, né? Hoje a gente tem esse mercado da influência, né? Esse mercado da atenção, né? E você tem grandes influenciadores, e aqui eu defino como influenciadores não só os blogueiros, o influencer digital, mas eu sempre digo, um jogador de futebol hoje ele é muito mais que um atleta, ele é um influenciador. Né, a forma como ele se comporta. Antigamente, acho que no meu tempo, eu tenho 43 anos, mas eu lembro que os meus ídolos de futebol, na época eu não sabia muito da vida deles, né? Eu sabia a notícia do jogo um dia depois pelo jornal, não tinha muito aquela entrevista que uma vez ou outra surgia no jornal, mas eu não tinha essa coisa de ver o cara indo treinar, o cara em casa, o cara jogando videogame, o cara trocando de roupa, o cara fazendo, quem que tá namorando, o que ele tá comendo, tipo, a gente vê tudo. Então, o jogador de futebol, nesse caso, ou o artista em geral, eles são, sim, influenciadores. Eles influenciam comportamentos, eles influenciam visões de mundo, né? Então, eles têm um impacto social absurdo. Né? Então, você hoje, você imagina, se você tem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de seguidores, o que você faz com esse
com essa informação? Né? Assim, o que você faz com isso? Né? Então, as empresas estão preocupadas com isso, né? Com quem consegue mais prender a atenção do outro, quem consegue influenciar mais que o outro. Os governos estão interessados nisso, quem consegue mobilizar mais pessoas, quem consegue influenciar mais pessoas. Então, peraí, né? Existe hoje aí uma mudança que talvez, né, quando a gente observa as demandas que a gente tem na ordem socioambiental, né, assim, talvez a gente precise direcionar esse capital, esse novo capital, que é o capital da atenção, para essas causas. Né? Porque, cara, assim, o problema não é dinheiro, não é. Então, se você fazer um levantamento aí, né, nunca, né, se investiu tanto em projetos socioambientais, né, na história. Né? E aí eu estou falando de governo, estou falando de empresas, estou falando de fundações. Nunca teve tanta organização da sociedade civil organizada, nunca. Assim, é um número de ONGs absurdo. O número de fundações empresariais é absurdo. Tem muito mais gente falando sobre isso, né? Não é mais novidade para ninguém. E as coisas não mudam. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. O Brasil voltou para o mapa da fome. E aí saiu do mapa da fome. Aí a violência aumentou. A violência diminuiu. E agora é pandemia, que não sei o que. Agora e o reflorestamento, o desmatamento regrediu. E agora aumentou. Então, assim, entra ano, sai ano, a gente vê os mesmos problemas, né? As guerras e tudo mais, as doenças, a fome, a miséria em geral, a violência. Como que pode? É desproporcional, né? Assim, deveria ser proporcional ao número de pessoas ou de recursos mobilizados para esses fins. A gente não vê mudança. Né? Então, de repente, a gente para e olha, bom, onde está a energia no momento? Onde está se canalizando tudo isso? O que interessa a governos, a empresas, as pessoas e tal? É o capital da atenção, né? É a influência digital. É essa influência de eu ser famoso, de alguma forma eu com isso conseguir mobilizar recursos, mobilizar ações, né? Mobilizar a sociedade em prol de algum tema, de uma causa, enfim. A gente observou isso, lembra aquela fala do Felca, né, sobre uma análise dele específica sobre um influenciador que trabalhava com a exploração infantil ali, e de repente isso virou um projeto de lei, cara, por causa de um blogueiro que falou, então aqui usou a influência dele para falar. E assim tantos outros, né, que levanta alguma bandeira, que fala, e aí mobiliza todo mundo em função disso. E aí isso impacta em projeto de lei, isso impacta em mais investimentos, isso impacta em atenção para as pessoas que não tinham aquele cuidado, aquela atenção, de repente, ela passa a ter. Então, a gente acredita, e aí a fábrica social tem a ver com isso, como nós conseguimos mobilizar esse novo capital da atenção, para causas socioambientais. Então, esse é o lugar. Né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com o Felipe Neto, né, com o Paulinho, agora com o João Gomes, né, não o cantor, o jogador que está na Inglaterra agora, e a Natália Guitt, e tantos outros, a gente tem essa ideia, né, assim, de, bom, essas pessoas têm influência, essas pessoas mobilizam recursos e pessoas, e como a gente consegue canalizar isso para o bem, como a gente consegue canalizar isso para mudar o jogo do Brasil. Né? Então, esse é o nosso lugar. Então, a gente apoia essas personalidades, e agora começou a surgir empresas também, assim, interessadas nessa pegada. A gente apoia a realizar, né, assim, organizar essas ideias, né, em formatos de institutos ou não, ou de ações sociais, mas que realmente tenham consistência. Né? Acho que é abandonar um pouco aquele lugar antigo que teve o seu valor e foi muito importante no início dos anos 2000, né, que a gente tinha muito aquela característica, principalmente com jogadores de futebol, né? Teve uma geração aí que criou seus institutos, né? Aí criava lá a sede, o campinho, na comunidade onde eu morava. Isso foi muito bom, acho que foi um movimento necessário, mas que com o passar do tempo, se você analisar, alguns até fecharam as portas ou diminuíram a operação, porque fica muito caro, né? Você manter, você imobiliza, né, os seus recursos em um lugar, você territorializa muito o impacto, porque você vai mudando ali a geração, né, o irmão mais velho que vem, aí depois o irmão mais novo, aí depois é o filho, porque aí ele cresceu, saiu do instituto, mas o filho entrou, mas é territorializado, e beleza, tem a sua função. Né, mas eu acho que a gente hoje ocupa um outro lugar, né, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar e de direcionar a essas pessoas, a essas personalidades interessadas. Né, como que a gente consegue espalhar, como que a gente consegue ser mais leve, né, no sentido de não imobilizar recursos, até para não ficar muito caro, não ficar muito pesado depois para manter, mas que gere
um impacto maior, né? Que a gente consiga realmente influenciar políticas públicas, como a gente consegue estar em mais lugares, influenciando mais pessoas. Então, eu acho que eu me estendi um pouquinho na resposta, mas é importante dizer assim, onde conceitualmente a fábrica social entra, né? Por que a gente faz esse movimento? É porque a gente, de fato, acredita que a gente vive agora a história do terceiro setor. A gente vive, nesse momento, uma virada de chave, onde é necessário que a gente pare de ser influenciado pela pressão do mercado, né? Porque a empresa precisa dar mais valor para os seus acionistas, e por isso ela tem que ter o fundo ESG. Aí você tudo mercantiliza o negócio e eu acho que isso não está fazendo muito efeito, né? Assim, pelo menos eu percebo que não. Cara, é sensacional, Vitor. Você já explicou um pouco, né, a relação no portfólio da Fábrica Social. Link na descrição, eu recomendo depois para o pessoal dar uma olhada. Tem institutos de jogadores, né? O Paulinho do Palmeiras, você citou, João Gomes, além do Felipe Neto, dentre outros, que tá bem explicado na tua apresentação aqui, que é isso, é essa ideia de trazer o capital da atenção e canalizar para causas socioambientais mais amplo possível, né? Só para fechar esse tema, qual o tipo de apoio a fábrica social presta a esses players? Como é que vocês operam? Dá um exemplo na prática para o pessoal entender. Feito. O próprio exemplo do Felipe Neto, né? Assim, o Felipe, até por ser um cara muito grande nas redes sociais, né? Assim, um influenciador, a gente teve uma conversa, acho que sempre começa com uma boa conversa, né? Essa é a realidade. Ele andava muito inquieto, né? Por uma questão pelas próprias redes sociais, os seguidores que traziam questões para eles relacionadas à saúde mental, né? E aí a gente tem uma população adolescente e jovem que no pós-pandemia, né, aumentou aí em 30% a taxa de um pouquinho mais de 30% a taxa de suicídio, né, e automutilação de adolescentes e jovens. Isso, eu estou falando isso do pós-pandemia, tá? Eu estou falando isso de 3 anos para cá. Tá? E aí é o público do Felipe, e ele começa a perceber nas mensagens que ele recebe, né, enfim, nos dados mesmo públicos, que é uma geração que está sofrendo em silêncio, né, porque você imagina, né, assim, nesse caso específico da saúde mental, tanto o adolescente de classe média, de classe alta, quanto o adolescente de classe baixa, eles sofrem do mesmo jeito, porque na classe baixa eles não têm o suporte, eles não têm lá a terapia, né, dentro da escola pública você não tem, e aí eu falo isso também, embora no prescrito possa ter, mas na prática eu vejo que não tem, definitivamente não tem. A gente está dentro de escola pública, esse atendimento, essa observação, ninguém vê nos próprios serviços públicos a saúde mental como prevenção, é sempre como patologia, né? Então os próprios serviços, é o cara que já está com um problema, né? O cara que já está doente, né? Mas nunca se vê a saúde mental como essa rede de cuidado necessário para que você viva bem e você seja o que você quiser ser, né? Então, a saúde mental mora nesse lugar. E para o lado do privado, você tem, às vezes é isso, é muita informação, você tem o tablet, você tem o videogame, você tem o computador, você tem as redes sociais, então que são as babás eletrônicas ou as terapeutas eletrônicas, que fica ali alimentando, e aí, às vezes, o pai e a mãe que tem condição, às vezes, de pagar um psicólogo, acaba não pagando, nem observa, nem vê o filho. Então, assim, você tem ali uma geração sofrendo em silêncio porque a gente não conversa sobre isso abertamente, e você tem muita influência negativa no sentido de comparação, no sentido, né, do que da necessidade do ter e não do ser, e por aí vai, mas um aspecto mais profundo. Mas o Felipe se inquietou muito com isso, né? O Felipe sofre de algumas questões também, de ordem saúde mental, e ele já deixou isso público, e isso incomodou muito. Ele falou, cara, como que eu, que tenho todas as condições, vejo a dificuldade que às vezes tem que tomar um remédio, tem que fazer terapia, você imagina a galera que não tem, então, e ele recebia um monte de mensagem, ele ficava, cara, eu não posso me meter, eu não posso olhar, porque de fato, né, você não pode entrar num lugar que você não sabe falar, ou que você não domina, ou que você não é preparado. E aí ele falou, cara, eu preciso ajudar essas crianças, eu preciso parar de ver esses dados, porque isso incomodava muito e fazia mal de fato aí. Eu não quero mais ver adolescentes se matando, isso não faz o menor sentido. E eu preciso usar esse meu recurso, a minha influência, para tentar ajudar de alguma forma. Então, eu quero criar alguma coisa e eu preciso da ajuda de vocês. Na época, ele viu já o trabalho que a gente fazia com o Vini Júnior, enfim. E
E ele cria, e aí isso, como eu disse, começa de uma conversa. Né? Então, a gente faz o trabalho, o Fábio, desde a burocracia inicial, que é abrir o CNPJ ali, fazer o estatuto social, as atas, o desenho de governança, como o Instituto vai se comportar, as pessoas que vão fazer parte, enfim, até a parte do planejamento conceitual. Vamos falar de saúde mental, mas saúde mental para quem? Qual que é o recorte? Onde vai ser isso? Né? O que a gente vai entregar de fato? Como a gente vai fazer? Então, a gente faz como se fosse esse planejamento, né? Um planejamento estratégico, assim, do negócio, né? Social ali. A gente faz toda essa estratégia, a gente faz a questão da comunicação. Então, o Camilo, né, que é meu sócio, né, nessa empreitada, o Camilo Coelho, ele cuida mais dessa parte do desenvolvimento institucional, da comunicação, da imagem, como é que o Instituto ele caminha junto, né, com a pessoa, com a imagem, mas de uma maneira independente, para que não dependa sempre ali daquela pessoa como mantenedora ou como uma figura, como é que a gente traz outras figuras para essa causa, enfim. Então a gente cria, né, desde a estratégia até a burocracia, todo esse trabalho, faz nascer de fato o Instituto, e a gente depois faz a gestão também. A gente tem um time que consegue hoje fazer o acompanhamento e a gestão. Existem outros casos diferentes, né? Assim, como a gente sempre gosta de trabalhar para que a organização seja autônoma, né? Que ela chegue a um momento que ela caminhe com as próprias pernas. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Instituto Vini Júnior, que hoje já navega sozinho, a gente não está mais junto. Né? Mas a gente faz todo esse trabalho. Então, eu falo, né, que tudo começa com uma conversa, porque a gente não sorteia uma causa e o Fábio Deboni vai falar sobre meio ambiente. Por quê? Porque ele acha legal, ele gosta e tal. Mas aí você não tem nada a ver com você não tem uma história ligada a isso. Porque está no hype, porque é legal e tal. Vou falar sobre defesa dos animais, porque eu gosto de cachorro e tal. Não é isso. Então, a gente tenta buscar um tema que seja muito conectado com a essência da pessoa, porque isso faz com que a pessoa consiga falar sobre aquilo com muita segurança. Né? A pior coisa é você ter que orientar essas pessoas da script. Você vai ter que falar isso, você vai ter que falar nossa missão, aí dá aquele textinho pronto. Não. Ele vai falar sobre uma dor dele, ele vai falar sobre uma coisa que ele vive, que ele sente na pele. Ele fala, cara, eu me incomodo com isso. E o fato de hoje eu conseguir falar com muita gente, mobilizar a atenção, né, e ser influente, vai fazer com que eu consiga falar para muito mais gente. Então, eu preciso conectar a essência do negócio, né, à pessoa, né, que está ali como essa cara. Né? Com o Paulinho foi a mesma coisa, tem muito a ver com a história dele. O Paulinho a gente começou trabalhando com o desenvolvimento de competências em crianças do ensino fundamental 2 e do começo ali do ensino médio, que o Paulinho tem uma história muito interessante, né, que foi um dos poucos jogadores que realmente concluíram estudos. Ele é inteligentíssimo, ele conversa com você sobre qualquer tema. Tanto com o Paulinho, conversar com o Paulinho é muito bom. Ele fala de economia, ele fala de educação, ele fala de política, ele fala de religião, ele fala de tudo. Ele fala com muita propriedade, não tem medo de falar. Então é um cara bom de resenha com profundidade. Ele é muito diferente mesmo. E quando a gente vai investigar a raiz, né, tem a ver com a escola, tem a ver com a família. A família do Paulinho é uma família fantástica. Assim, eu sou apaixonado pela família dele. A gente criou um vínculo muito forte, assim, de muito respeito, de muita cooperação. A gente sempre se encontra todos e a gente conversa sobre o Instituto. Quando a gente vai falar sobre o Instituto, é uma reunião de família. Assim, né? A gente começa, todo mundo participa, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, a tia. Todo mundo participa e dá opinião. Né? Então a gente entrou nesse lugar onde essa dupla, né, família e escola, fez toda a diferença nele. Né? Então, o Paulinho, quando jogava na base do Vasco, embora o Vasco tivesse uma escola dentro de São Januário, o Paulinho começou a viajar muito cedo com o time, tinha que faltar aula, e aí quem ia lá na escola era dele, ela ia todo dia pegar a matéria, ligava o Paulinho na concentração e ela fazia o dever com ele por telefone e tal. Então, ela não abandonou. Assim, nos 2 últimos anos, o Paulinho já, qualquer jogador, agora a vida tá boa, ganhando bem, ela falou, não, você vai concluir, ele e ela ali com ele diariamente fazendo. Então, a influência da família na formação
né? Mas não deixando de valorizar o espaço escola, né? Porque ela também poderia falar, não precisa de escola, não, é um professor particular. Não, a escola é importante, então quando você estiver aqui, você vai para a escola, você vai sentar na cadeira, você vai conviver com os outros, você vai ouvir o que essa professora fala. Então, essa troca, que hoje é um grande gargalo nas escolas públicas, que é a falta de participação da família, que normalmente deixa as crianças lá, agora é a responsabilidade da escola, ela que eduque. Foi muito presente na do Paulinho, né? Então a gente falou, cara, como a gente consegue, né, valorizar a escola, valorizar a família e, principalmente, observar nas crianças valores para além das notas, né, das disciplinas, porque hoje a gente tem o educacional que ele valoriza o boletim, né? O próprio sistema ele é feito assim, né? Você vê que a privatização da educação no Brasil, que é o adestramento para o Enem. E para você fazer a prova e para passar para carreiras específicas, porque parece que só tem valor a medicina, a engenharia. Eu não vejo um cartaz daqueles assim, primeiro lugar em pedagogia, né? Primeiro lugar em história, primeiro lugar em geografia, né? Desvaloriza outras profissões, você cria um mercado em volta de algumas profissões específicas e de cursinhos preparatórios. Por quê? Todo mundo entra diferente na escola, mas tem que sair igual, né? Você tem que ir para o mesmo lugar, e esse é o padrão de sucesso, né? E isso é muito ruim, é muito frustrante, porque você, como aluno, olha e fala, cara, se minha nota é ruim, eu sou ruim, né? Se minha nota em matemática é ruim, eu sou péssimo. A própria família também, se pegar com um bilhetinho lá com a nota ruim, não, você é um bosta, você é ruim, você é um fracassado, a escola te acha fracassado, você é repetir de ano. Só que às vezes você está ignorando outros talentos que a escola hoje não tem capacidade de avaliar. Às vezes você é um exímio comunicador, né? Você é um líder nato, você é um cara que tem uma visão artística fantástica, e aí você tem vários talentos, né, que são sufocados, né? Eu sempre falo, quando eu dou capacitação para os professores, isso é uma das coisas que eu sempre gosto de fazer e continuar fazendo sempre, é ir para a sala de aula, estar dentro da escola. É isso, eu falo para o professor, aquele aluno que fala pra caramba, esse é o seu parceiro, esse é o cara que tem que avaliar, porque ele falar, ele ser articulado, isso é um dom, né? Isso é uma habilidade. Agora, como que você canaliza isso para o bem, não para atrapalhar a sua aula? Contar, ajudar os outros alunos a aprender mais, ajudar você a se conectar melhor com os alunos. Às vezes tem um líder nato ali que você está ignorando. Às vezes tem um cara muito quietinho ali, mas o cara está ali desenhando na mesa, o cara é um puta desenhista, um cara com uma visão artística absurda, e você está ali questionando que a nota de matemática dele é ruim. Então a gente nivela hoje a galera por baixo, pelas notas, pela sua capacidade de memorização, né? Então você tem que memorizar tudo para em um momento você pegar aquilo tudo no papel, né? A prova é isso, né? Então, e a sua capacidade de memorização vai dizer se você é bom ou se você é ruim. Então, a gente precisa olhar, e é o que a gente faz hoje no Instituto Paulinho, que a gente começou a fazer, esse olhar de valorizar competências, valorizar habilidades que sejam diferentes daquela imposta pela escola, pelo padrão. Então, hoje já existe a própria Base Nacional Comum Curricular. Ela já prevê o ensino baseado em competências também, mas, infelizmente, falta tempo para as professoras, né, planejarem, se aperfeiçoarem, né? É uma classe que sofre muito ainda, acho que os professores são muito desvalorizados e cada vez mais eu vejo isso, é uma pena. Acho que a gente tem que ter uma política pública muito forte, muito enérgica para a valorização dos docentes. Enfim, então começou a trabalhar nisso. E aí isso foi desdobrando, né? A gente começou com o aspecto da intolerância religiosa, né? Da educação antirracista, mais parte de um lugar do entendimento, e é isso que é muito legal, dessas conversas com a família do Paulinho e com o Paulinho, que a gente percebe a escola como esse lugar de troca. A escola é esse lugar. Então, o que eu dei essa volta toda para dizer que, assim, que às vezes, de uma conversa, né, de uma aproximação com a família, com a pessoa, a gente começa a ver o que você sofreu, o que você passou, o que você aprendeu, como você vê esse espaço escola. E aí a gente constrói essa narrativa, a gente constrói um conceitual para isso se desbocar lá na frente em ações, em projetos específicos e tudo mais. Então, o nosso trabalho, e não é um trabalho... por isso que dificilmente você vai ver a gente fazendo propaganda, né? Assim, como se fosse uma consultoria e tal, porque é isso, um indica para um, outro indica para o outro, assim, a gente constrói saberes a partir dessas trocas e a gente está muito bem assim, né? Assim, a gente acredita que realmente, aos poucos, esse movimento ele vai crescendo, mas agora a gente quer começar a se posicionar tentando levantar a mão e falando assim, olha, observem que há um movimento em andamento, né? E o terceiro setor está mudando. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para as pessoas que são influentes, a gente precisa olhar para as pessoas que conseguem hoje reter a atenção
dos outros. Fantástico, Vitor. Bom, uma das críticas que a gente escuta em relação ao papel do influenciador, do jogador de futebol, é que, em alguns casos, se cria um instituto e depois não coloca recurso do próprio bolso. Assim, se usa a influência para custear aquele trabalho, que não tem nada de errado nisso, mas depois de algum tempo, você mesmo citou alguns casos que se fecha, ou pivota o modelo e tal. Como é que você lida com esse tipo de crítica? Eu acho que é uma crítica que às vezes falta profundidade ou às vezes até uma parada para pensar um pouquinho, né? Quando eu falo da evolução do movimento no terceiro setor, por exemplo, hoje, né, a gente vive um momento que é inaceitável você pensar ali, né, uma empresa, por exemplo, que não tem ações de responsabilidade social. Uma empresa que não tem esse viés de sustentabilidade, ou do ESG, do nome que você quiser dar. É impossível. A empresa ela nem tem espaço, né? Ela perde cliente, ela perde valor de mercado, enfim. Mas isso foi uma construção, porque antigamente eu vivi isso, eu trabalhei numa empresa que, cara, estava cagando para a comunidade, né? Desculpe o português, claro. E é isso mesmo, e até hoje tem, né? Só que aí você disfarça, você limpa com essas ações, né? Mas a empresa, ela continua sendo empresa, a empresa, ela continua olhando para o lucro, a empresa, ela continua, se minha função, minha missão é vender aço, eu continuo vendendo aço, a minha função é extrair minério, eu continuo extraindo, e por aí vai, se fazer refrigerante, eu continuo fazendo refrigerante, mas eu me revisto, né, de uma responsabilidade com a sociedade, né, que me obriga a fazer certas coisas, né? Acho que esse movimento com os influenciadores, com os jogadores, ela é um pouco parecida, né? Eu continuo fazendo, então se eu sou uma influenciadora que trabalha com maquiagem, eu vou continuar sendo influenciadora que trabalha com maquiagem, vou continuar ganhando isso. Agora, eu preciso fazer isso, eu preciso agregar a isso algum valor, alguma coisa que, sabe, faça as coisas melhores, que influencie para o bem as pessoas que me seguem, né? Então, é como se fosse revestir de responsabilidade social as pessoas, mas que elas continuem fazendo aquilo que elas se propõem a fazer, que elas não mudem o foco. Então, não é abandonar tudo aquilo que você vai para, né? Agora você não pode mais comprar o carro importado, você não pode mais ir no restaurante de casa, você não pode ter mais a roupa, né, tal, porque você tem que direcionar tudo isso que você ganha para cá. Não é bem assim, né? Óbvio, quem quiser, recomendo, seria até bom, mas não é assim. Não dá para a gente ser romântico esse ponto de achar, né? O fato da pessoa já ser responsável, de, né, ter uma noção daquilo que faz, né, do que fala, do que frequenta, nos lugares que frequenta, com quem se relaciona, como é que ela se posiciona em determinado tema, ou como não se posiciona, enfim. Acho que já é o mais importante, né? Agora, em todos os casos, absolutamente todos os casos que a gente tem, né, de parceiros, né, eles investiram, né, recursos, né, investiram, alguns continuam investindo, ou a gente sempre faz uma estratégia, né, de, olha, até aqui você tem que investir, aqui é dinheiro seu, né? Agora, a partir do ano tal, sei lá, a partir do terceiro ano, você já consegue não colocar mais dinheiro. Por quê? Porque a gente começa a acessar recursos, né, as leis de incentivo, os mecanismos hoje que a gente tem, né, e é natural, porque se você tem uma pessoa relevante, as marcas se interessam pela pessoa, né, em associar com a causa, então é natural que à medida que seu trabalho vai tendo consistência, que parceiros olhem e falem, cara, pô, eu gosto dessa forma como você aborda, vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Agora, isso é muito importante, a gente não se vende, né? A gente é muito, e isso é uma coisa uma cultura que eu tento implementar desde do dia 1 ali, que a nossa causa é essa e é essa, né? E é isso. Aí o Paulinho trabalha com educação, a gente trabalha dentro da escola pública. De repente chega alguém e fala, pô, não quer fazer escolinha de futebol? Não, eu pago para vocês, tem milhões aqui, a gente vai fazer escolinha de futebol no Brasil todo. Não, a gente não vai fazer escolinha de futebol. Assim, o dinheiro é muito legal, muito bem-vindo, mas não, prefiro ficar aqui em 4 escolas, em 5 escolas, mas com consistência naquilo que a gente está fazendo e com algo que seja conectado com o que eu acredito de fato, com o que eu consiga falar, com o que eu consigo. Então a gente vai crescer uma escola por ano, 2 escolas por ano, 3 por ano, devagarinho, mas
vai manter. Então, eu acho que assim, tudo é uma forma como é feito. O movimento que eu já vi acontecer durante muito tempo é pessoas que criam um projeto para ganhar dinheiro e associam imagem de atletas ou de pessoas para potencializar. É como se fosse uma isca para as empresas. Aí eu sou contra, assim, eu acho que, quer dizer, faz o que quiser, mas é diferente, entendeu? E aí a pessoa fala, pô, o cara não bota nenhum dinheiro. É porque existe um mecanismo por trás que pessoas fazem o projeto, usam a imagem das pessoas para atrair a atenção das empresas e todo mundo ganha dinheiro nessa história. Às vezes, e na maioria dos casos, os atletas nem ganham nada e tal. Quer dizer, pelo tudo que eu conheço, não conheço nenhum que ganha dinheiro com esse projeto social. Pelo contrário, conheço muitos que gastam. Mas existem os que também não põem, né? Só usa a imagem. Né? Então, eu acho que existem modelos. Né? Eu não gosto de generalizar, eu acho também que eles nem têm, digamos assim, a obrigação, né, de aportar dinheiro, de manter atividades nesse sentido, mas eu acho que a gente, e aí eu me coloco nesse lugar, né, assim como fábrica social, eu acho que a gente tem uma obrigação de orientá-los, né, assim, bom, se você de fato acredita nisso, né, é importante que você apoie, né, que você coloque seus recursos, porque é diferente quando eles aportam, né, porque eles sentem que é dele mesmo, né, que ele está fazendo, mas isso tem a ver com a construção conceitual também, como eu disse, né, são temas que são caros de fato para a pessoa, e quando ele consegue começar a identificar na prática, né? Ele se vê naqueles meninos, naquelas meninas, ele fala assim, cara, eu era exatamente assim, eu passei exatamente por isso, e eu estou fazendo alguma coisa agora, porque se eu tivesse lá atrás, eu teria conseguido algo melhor. Isso é mágico, assim, e aí eles vão, e aí eles mesmos se mobilizam, eles mesmos se movimentam. Esses dias eu estava a gente estava numa reunião com o pessoal da Unicef, então tem um projeto legal, e o Paulinho quis participar, assim, ele quis entrar na reunião online, e ele dava opinião, e eu me sentia super orgulhoso, assim, porque, cara, o cara é um jogador de futebol, nem precisava estar ali, entendeu? Mas ele quer entender, e às vezes ele me pergunta, a gente fala, às vezes eu falo pra caramba, você já percebeu? E às vezes eu entro muito no conceitual, e o pessoal fala, não, calma, o Paulinho não precisa tanto. O Paulinho, não, pode falar, eu gosto de ouvir e tal. E aí ele pergunta, pô, mas por que isso? E tal. Então, você gera um interesse. E quando você gera um interesse, amigo, esquece, assim, o negócio ele flui, o negócio ele vai. Então, acho que é uma crítica que a gente precisa aprofundar, né? Assim, então, tem muita gente querendo falar e querendo criticar, mas sem ter base. Eu acho que existe sim, mas a gente não pode também pressionar. A gente precisa entender e conectar de uma forma que faça sentido, né? Muito legal, Vitor. E eu, assim, pelo adiantado do nosso tempo, queria te emendar as duas últimas perguntas, que é, vocês estão criando uma ideia de um podcast, conta rapidinho e já emenda o merchan final aí para divulgar e para a galera que está escutando conhecer mais o trabalho de vocês, que vai ser genial. O podcast é um caminho que a gente tem analisado, né? Assim, foi até bom te conhecer, e eu não conhecia, né, o podcast Impacto na Encruzilhada, adorei o nome, inclusive. E o que a gente quer, na verdade, é criar espaços de debate, espaços de conversa. Eu acho que as pessoas hoje, elas conversam pouco, né? Assim, acho que tem muito palco e tem pouco diálogo, né? Então, assim, tem muitas pessoas falando muito e sem muita paciência para ouvir, né? E eu queria criar, na verdade, espaços de diálogo, né? Então, que pode ser gravado, mas eu falei, cara, se a gente gravar, talvez fique mais interessante, porque a gente consegue alcançar mais pessoas. Mas eu estou sempre querendo provocar conversas, né? Então, onde a gente está, com os parceiros que a gente tem, o Camilo outro dia percebeu, ele falou, cara, se a gente, e os meninos também que trabalham com a gente, com o audiovisual, falaram, cara, se essa conversa, se a gente gravasse essa conversa, seria fantástico. E de fato, a gente tem muitas conversas legais. A gente estava conversando com o Diego Ribas, outro dia a gente estava conversando com o Danilo, né? Com a equipe do Danilo, que tem lá o Voz Futura, que é muito legal. A equipe dele galera, muito gente boa. E aí as conversas são muito profundas, às vezes a gente fala, cara, se a gente gravasse isso, ia ser tão legal, né? Acho que agregaria valor para tanta gente. Então, a ideia é essa, né? Assim, como é que a gente consegue, às vezes, né, assim, criar conversas que a gente consegue gravar para deixar lá, né? Então,
Essa que é a ideia. Então, está nessa fase de ver como fazer, mas a ideia é criar esse espaço, esse bate-papo bem informal, porém profundo, né? Assim, então, isso é muito interessante, né? Cara, e o Merchan, acho que é isso. Acho que a gente, eu acho, na verdade, é mais uma mensagem, assim, né? Que é da gente realmente se aprofundar naquilo que a gente quer fazer, que a gente se propõe a fazer, né? Eu acho que se a gente se denomina como partícipe, né, ali de um terceiro setor, a gente tem que saber o que isso representa, né? E a gente tem que ter sensibilidade para perceber o quanto a gente está sendo influenciado pelo mercado, porque nós estamos. Hoje, quem dá as cartas são as grandes fundações empresariais, né? Assim, assim, e tudo bem, mas eu acho que elas têm uma função e geram os seus impactos e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais crítico com relação a isso. A gente precisa buscar novos caminhos, né? Senão é isso, a gente às vezes fica muito dependente, a gente, que eu digo como movimento social, a gente fica muito dependente do dinheiro dessa turma. E aí a gente, às vezes, fica menos, a gente fala menos, né? A gente se expõe menos, a gente critica menos. Eu acho que a gente fica um pouco amarrado ali, um pouco preso. Então, a gente precisa pensar em formas da gente ser um pouquinho mais autêntico, né? E se a gente se propõe a ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem essa coletividade, a gente, de fato, precisa pensar a coletividade, precisa pensar, de fato, que é algo que faça efeito. Pode ser pequeno, não tem problema nenhum, pode ser pequenininho, como eu disse, né? A gente, com o Paulinho, a gente é assim, a gente pode de escola em escola, uma escola, duas escolas, três escolas, quatro escolas, seis escolas, e é isso, ano que vem mais duas escolas, três, mas é pouco, mas é muito consistente, né? Gera muito impacto, né? Então custa menos, né? Assim, gera resultado. Então, acho que é isso. Às vezes a gente entra numa de querer, eu quero fazer uma fundação gigantesca com uma sede, atender não sei quantas mil crianças por dia. Aí fica caro, às vezes raso, né? Porque você não consegue ali dar profundidade naquilo, você não mensura o impacto. E aí entra naquela máquina louca de você ter que captar recursos. Aí quero captar recursos, e aí para captar recursos você faz qualquer coisa, aí você já perdeu o sentido, você já perdeu a essência. Então, eu acho que é isso. Caminhar aí com atenção e eu acho que se abrindo aí para o debate e para um olhar crítico sobre esse momento histórico que a gente vive no terceiro setor, onde o capital da atenção ele é muito mais relevante do que o capital monetário mesmo. Sensacional, Vitor. Obrigado, cara. Vida longa aí a Fábrica Social. Valeu demais, viu? Obrigado você pela oportunidade de falar, né, de dialogar e de ter isso registrado, né, sem dúvida. Eu acho que, como eu disse, né, às vezes a gente fala muito, a gente pensa muito, mas acho que às vezes falta registro, né, falta registro, disseminação de coisas boas, né, porque para a gente ver além de memes, né, que viralizam, acho que a gente tem que ter conversas boas rodando por aí. Obrigado pela oportunidade.